nós somos convidados, convocados, nós somos chamados a bendizer o nosso Deus, a declararmos o nosso Deus como bendito, a elogiarmos ao Senhor. Esse é o estudo de número 1191 aqui do nosso canal Jabó que Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Você já elogiou ao teu Deus hoje? É um privilégio podermos enaltecer, glorificar, engrandecer. É um privilégio podermos bendizer e elogiar ao nosso Deus. Vamos ao nosso tema. Bendito seja o Deus Altíssimo. Nosso texto base está no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 20, que diz: e bendito seja o Deus Altíssimo, bendito é feliz, abençoado, louvado, venturoso, é glorificado. E bendizer é declarar como bendito, é dizer bem, é elogiar, é enaltecer, é abençoar, é dar glória. E isso nós fazemos ao nosso Deus, ao Deus bendito. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder e toda adoração. Nós somos convidados a bendizer ao Senhor. Salmo 96, verso 2 diz: cantai ao Senhor, bendizei seu nome, dia após dia, anunciai a sua salvação. Somos convidados a louvarmos e bendizermos ao Senhor, porque o nosso Deus é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é amoroso, mas Ele também é justiça e Ele é fiel. Davi, ele bendisse ao Senhor, pois Deus estava com ele. Deus dava a Davi a sua atenção. Salmo 28, verso 6 diz: bendito seja o Senhor, pois atendeu as minhas petições. Davi orou ao Senhor, mas ele orou com coração sincero. Davi confiava plenamente no Senhor e Davi reconhecia que o Deus que ele servia, que é o meu Deus, que é o teu Deus, é vivo, é poderoso e dá atenção às orações dos seus filhos. Deus dá atenção, Deus ouve e Deus responde. Davi sabia que Deus era quem o fortalecia, era Deus que dava a Davi todas as vitórias. Salmo 28, verso 8 diz: o Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. No Senhor nós somos fortalecidos e nós precisamos, assim como Davi, buscar forças no Senhor para podermos enfrentar as dificuldades, as lutas, as batalhas que enfrentamos na nossa caminhada cristã. E Davi, ele agradecia ao Senhor, ele provou do Senhor, da sua misericórdia. No Salmo 31, verso 21 diz assim: bendito seja o Senhor que me fez conhecer sua misericórdia e lealdade quando eu estava em uma cidade cercada. Davi estava no deserto de Maom, onde ele foi perseguido por Saul e foi perseguido veementemente, mas o Senhor o socorreu, o ajudou, o protegeu. Davi foi guardado, foi cuidado pelo nosso Deus, e o Senhor faz isso conosco. O Senhor nos guarda, nos protege, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos abençoa. E Davi também reconheceu que Deus dava a ele força e poder. Vamos ver? No Salmo 68, verso 35, eu vou citar para você, que fala assim: de seu santuário emana temor do Eterno, o Deus de Israel, que concede força e grandeza a seu povo. Bendito seja, ó Deus. Davi fala porque ele confiava plenamente no Senhor, ele bendizia ao Senhor, porque recebia do Senhor a força que ele tinha para as
suas batalhas. Salmo 68, verso 19, bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. Davi recebia forças diárias, dia após dia do Senhor. E tem outra versão que diz que Davi, ele era carregado pelo Senhor dia após dia. E como precisamos do Senhor para nos ajudar, nos sustentar e nos fortalecer, pois assim como Davi, seremos vencedores, porque o Senhor, além de nos dar a vitória, Ele nos sustenta e Ele nos dá força para vivermos dia após dia. E Davi fazia do Senhor a sua rocha, a sua segurança e sua força. E olha, Davi, ele mostra que o Senhor é digno de ser elogiado. O Senhor merece ser elogiado. Salmo 144, verso 1, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra, meus dedos para a batalha. Davi, ele não colocava em si próprio o motivo de ter sido vitorioso. Ele aprendeu a depender de Deus, ele obedecia às orientações do Senhor, ele sabia que era do Senhor que viria a vitória. E Davi bendisse ao Senhor quando ele estava lá no deserto de Judá. No Salmo 63, verso 3 e verso 4 diz: porquanto melhor que a própria vida é o teu amor leal e misericordioso, por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu te bendirei e erguerei meus braços invocando o teu nome. O deserto de Judá era um lugar difícil, era um lugar inóspito. E segundo alguns estudiosos da Bíblia, quando Davi escreveu o Salmo 63, ele estava fugindo do seu próprio filho Absalão. Mas mesmo naquela dificuldade, naquela angústia, naquele sofrimento, Davi, ele bendisse ao Senhor, pois o Senhor era o motivo da sua verdadeira alegria. Mesmo no sofrimento, Davi, ele queria estar perto do Senhor, ele queria estar junto ao Senhor, ele elogiava o Senhor porque ele confiava plenamente na fidelidade e no amor do nosso Deus. O salmista, ele bendisse ao Senhor, pois Deus não rejeitou a sua oração. Salmo 66, verso 19 e verso 20 diz: contudo, Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não afastou de si minha súplica e nem de mim o seu amor. Tem outra versão que fala: bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua benignidade. O Senhor, ele não ignorou a oração do salmista, mas ele ouviu e ele respondeu a oração do salmista. Nós temos todo motivo para bendizer ao Senhor. O Senhor nos dá a sua atenção, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor caminha conosco, o Senhor, ele enviou para habitar dentro de nós o seu Santo Espírito. Davi, ele bendisse ao Senhor porque o Senhor cuidou do seu povo. Salmo 124, verso 6 diz: bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras ferinas do inimigo. Somos cuidados pelo Senhor. Bendito seja o nosso Deus todo o tempo, que não nos entregou nas mãos dos inimigos, assim como Deus cuidou de Davi, assim como Deus livrou a Davi, o Senhor cuida de nós e o Senhor nos dá livramento. E certa vez Davi bendisse ao Senhor porque ele reconhecia que o nosso Deus é único e que o nosso Deus, ele faz maravilhas. Salmo 72, verso 18 e verso 19 diz:
Bendito seja o Eterno, Deus de Israel, absolutamente único em suas maravilhas. Abençoado e exaltado seja para sempre seu nome glorioso. Que toda a terra seja repleta da sua glória. Amém e amém. Davi reconhecia que somente Deus é digno de glória, de honra, de louvor, de adoração. Ele deve ser elogiado, ele deve ser bendito, pois ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus e da terra, e ele não abandona o seu povo. E foi assim que esse Salmo 72, ele encerra as orações de Davi, com Davi bem dizendo, reconhecendo o nosso Deus, quem nosso Deus verdadeiramente é. Vamos nos lembrar de Jó. Jó estava passando por um momento de muita dor e sofrimento, mas mesmo naquela situação, Jó bendisse ao nome do Senhor. Jó capítulo 1, verso 20, verso 21 diz, ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração, nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. E Yahvé deu, e Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Outra versão fala, bendito seja o nome do Senhor. Imagina após Jó ouvir notícias terríveis, e ele se prostra diante do Senhor, reconhece que o Senhor é soberano, reconhece que tudo veio dele, reconhece que ele pode todas as coisas, e Jó adorou ao Senhor, bendizendo ao nome do Senhor. Podemos nos lembrar de Abraão. Eliezer, o servo, mordomo de Abraão, bendisse ao Senhor. Gênesis capítulo 24, verso 27, declarou, bendito seja Yahvé, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou sua bênção e sua benevolência do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor guiou todos os meus passos até a casa dos parentes do meu Senhor. Deus manifestou a bondade dele para com Abraão, e Deus o abençoou com bens, com riquezas, com prosperidade, e a fidelidade do Senhor estava com Abraão. O Deus de Abraão era com ele. Eliezer, ele adorou, ele testemunhou e ele bendisse ao Senhor, reconhecendo quem verdadeiramente Deus é. E no nosso texto base, Melquisedeque, ele bendisse ao Senhor, pois o Senhor deu vitória a Abraão. Gênesis capítulo 14, verso 20 diz, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Melquisedeque abençoou Abraão, reconhecendo que Abraão, ele pertencia ao Deus Altíssimo, que Deus dava vitória para ele. E nós podemos bem dizer ao Senhor, pois nós também pertencemos a ele, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, verso 8, que diz, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, aleluias, somos do Senhor, pertencemos ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele está conosco, o Deus Altíssimo está conosco, e o seu maravilhoso Espírito Santo habita em nós. Nós temos motivos para bendizer ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nosso Deus. Paulo bendisse ao Senhor, ensinando aos irmãos de Éfeso que Deus é a fonte de toda a bênção. Olha quem é o nosso Deus. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Podemos bendizer ao Senhor, pois somos abençoados pelo abençoador, pela
fonte de toda a bênção. E o apóstolo Pedro, ele bendisse ao Senhor. Sabe por quê? Porque é o Senhor que nos regenera. Vamos ver 1 Pedro capítulo 1, verso 3 e verso 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos regenerados através do nosso Senhor Jesus. É em Jesus que nós recebemos vida, que nós temos paz, que nós voltamos a ter comunhão com o nosso Deus. É o nosso Senhor Jesus, é através do Senhor Jesus que nós temos uma viva esperança. O nosso Senhor Jesus, ele é a razão da nossa vida, ele é a razão da nossa esperança. Bendito seja o nosso Deus. O nosso Deus é bendito, ele é bendito de eternidade a eternidade. Salmo 89, verso 52 diz assim: bendito seja para toda a eternidade o Senhor. Amém e amém. Nós temos o privilégio de bendizermos ao Senhor hoje e sempre. Eu vou começar a concluir. Nós podemos e nós devemos bendizer ao Senhor em todo o tempo da nossa vida, porque somos cuidados por Ele, somos sustentados por Ele e nós somos amados por Ele, o nosso Deus e Pai. Ele provou seu imensurável amor por nós. Ele nos deu seu Filho unigênito para que pudéssemos ter vida, vida eterna, vida em abundância, ter alegria e alegria plena, porque quando aceitamos ao seu Filho amado, ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Aleluias, bendito seja Deus. No Salmo 103, verso 1 e verso 2, para nós concluirmos, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Bendito seja Deus. Aleluias. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus, bendiga ao Senhor, ó minha alma. Deus te abençoe.